O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Attenzione Pickpocket! Chegou o podcast da Cautiopédia com esta frase que está enchendo o saco ultimamente, né? A gente dá uma risadinha no começo, mas quando o pessoal começa a usar bastante, já enche o saco. Diferentemente do podcast da Cautiopédia, que nunca enche o saco, sempre é aprazível, sempre é simpático, sempre é informativo e necessário. A gente volta na edição de número 12. Depois de breves férias, né, a gente acompanhou aí o calendário da Série A dos clubes italianos e a gente volta hoje para falar sobre movimentações de mercado. Não que o mercado italiano esteja muito movimentado, né? Na verdade, tem muito mais gente saindo do que chegando, mas a gente pode falar também sobre isso, né? Falando sobre como as equipes italianas estão lidando, por exemplo, com o assédio das equipes árabes, né? A Arábia Saudita vindo com força aí na Premier League, mas tá sobrando também para algumas equipes italianas. A gente pode falar se as perdas são significativas, como as equipes italianas estão tentando se reforçar diante dessas perdas. A gente pode falar também sobre polêmicas, né, já que tem atacante aí que jura amor por um clube, mas debaixo dos panos, né, nos bastidores, conversa com o rival. Vamos falar muito sobre tudo, sempre lembrando que o podcast da Cautiopédia é um oferecimento Central 3, estamos nesse grande grupo, nesse seleto grupo Central 3, que também conta com outros podcasts maravilhosos. Se você não conhece, se você não sabe o leque, o cardápio da Central 3, eu convido você a entrar tanto no site como nas mídias sociais, todas as redes aí da Central 3, para saber o que mais a Central 3 oferece, além do podcast da Cautiopédia. Claro que eu não estou sozinho nessa, sempre contando com a presença daquele meu jogador que não é um goleiro, mas sempre está com a gente, né, em todas as 38 rodadas e nas férias e no que mais pintar, Eurocopa, Liga das Nações, ele joga todas. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, eu procuro jogar em todas e agora é tempo de pré-temporada. Só que, assim, pré-temporada, normalmente os assuntos seriam coisas de mercado. Mas o que fazer nesse caso? Mudar o podcast da Cautiopédia para a Arábia Saudita? Até agora não mandaram propostas nem para mim, nem para o Anderson, nem para o Nelson. Então, por enquanto, continuamos por aqui. Sem ofertas, apenas falando de cáutio. E se quiserem mandar ofertas, estamos aí, né? Se os petrodólares aí. Eu tenho interesse, cada um aqui vai passar sacolinha, eu posso passar Pix, posso passar a conta que vocês quiserem, até mesmo contas em paraísos fiscais. Eu não tenho. Não que a Arábia Saudita trate bem jornalistas, mas se eu puder ficar com uma certa distância ganhando e mantendo uma certa distância da Arábia Saudita, é o mundo perfeito. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá nessa também, Nelson? Vamos pegar uns petrodólares aí? Ou você prefere manter uma distância segura dessa rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá que nem time italiano, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Então aí, a depender, a gente pode dar uma pensada aí no que é que vai acontecer. Tá no inferno, abraça o capeta, não é isso? A gente vai falar sobre, como eu falei, sobre chegadas, mas
O líder, por exemplo, o atual campeão italiano, o Napoli, por enquanto a gente vai falar mais de saídas do que chegadas, inclusive oficialmente, né? Essa que era uma saída já muito cantada, dada como praticamente certa, mas oficialmente foi anunciado hoje, a saída do Kim Min-jae para o Bayern de Munique. Então, Caio, já vou jogar essa para você, porque foi um lindo meteoro que passou ali pela campana, né, Caio? Porque chegou sem muito alarde, sem muito holofote, pode até se dizer com uma certa desconfiança, não num sentido pejorativo, não que não se gostasse do Kim Min-jae, mas era o medo do desconhecido mesmo, né? E fez uma grande temporada, uma enorme temporada, já é agora zagueiro do Bayern de Munique, cara. Medo do desconhecido e o fator substituir um ídolo, porque você tinha a sombra do Koulibaly. Só que não só a sombra do Koulibaly acabou sendo preenchida, como o coreano ganhou um status de monstro, ganhou um status de gigante, o gigante coreano. Porque o que ele apresentou nessa temporada foi digno de ser o MVP da zaga, que a Série A acabou dando o prêmio de melhor zagueiro para ele, e foi digno de chegar como um ídolo e a sua saída ser lamentada. É claro que, assim, quando se fez esse contrato, à medida que o Napoli paga a cláusula de 20 milhões junto ao Fenerbahçe, talvez não se esperasse, por ser um zagueiro, entre aspas, velho, que teria um valor de revenda grande e tal, e que seria tão imediato o sucesso dele, que daria tudo tão certo como deu. Mas nesse quesito acabou sendo uma grande vantagem para o Napoli, financeira, porque acabou desfazendo do lucro, e técnica, porque no fim das contas o desempenho dele foi um espetáculo. O Napoli tem uma grande perda de um jogador que foi o pilar do sistema defensivo na dupla com o Rachmani, e de certa forma acho que venha quem vier vai ter uma sombra para preencher. O problema nesse momento é a indefinição de quem pode vir. Se falou tempos atrás no Danso do Lan, aí depois se falou também do Itakura, do Gladbach, de outros nomes, tem o Kilman do Wolverhampton, agora parece do Kai, do Augsburg, mas até agora não foi um nome que assim fosse unanimidade. Uns preferem o Kilman, eu mesmo sou partidário da ideia do Danso, do Lance, que eu achei o melhor zagueiro jovem da última temporada, fez jus a ser um dos melhores zagueiros do campeonato francês. Claro, não teve um desempenho de Kim Min-jae, porque sinceramente o desempenho de Kim Min-jae na Europa ninguém teve em 22-23. Pode pegar qualquer liga, nenhum teve, nenhum. E eu acho que por isso o Bayern pega um zagueiro de alta qualidade, de alta técnica. Eu não lembro dele ter perdido uma dividida, já não lembro, e se lembrasse também não faria lá muita questão. Mas assim, o Kim Min-jae vai fazer falta. O X da questão nesse momento é saber como o Napoli vai repor. Porque a perda do Kim Min-jae, até por conta dessa cláusula de 50 milhões, acabou sendo uma pichincha para o Bayern, porque não tinha muito o que fazer, porque o Kim não ia querer renovar e já estava meio na cara a renovação ali entre Bayern, a situação entre o Bayern e ele. E de certa forma, como o Napoli não podia fazer nada, era só concentrar nos outros. De certa forma, acabou conseguindo a renovação do Lobotka, a renovação do Rachmani, a renovação do Di Lorenzo muito longa, agora trabalha com mais uma renovação com aumento de salário. E aí, veremos no futuro se terá uma cláusula de saída para o Osimhen, que é um fator fundamental. E até agora o Napoli tem mantido boa parte do seu time. Tanto que assim, fora o Kim Min-jae, os outros que saíram foram o Berezinski, que assim, passou só de passagem no Napoli. Alguns vão olhar a ficha dele de campeão italiano e dizer: ué, ele jogou no Napoli? Pois é, ele jogou no Napoli.
e o Ndombele, que acabou voltando para o Tottenham. Mas nessa brincadeira toda, eu acho que o Napoli acaba por precisar de um zagueiro, reservas para Anguissa e Zielinski, que são fundamentais. Teve um boatinho de saída ali do Zielinski para Lazio, para a Arábia Saudita também, mas até agora nada que viesse com oferta clara que o Zielinski queira em termos de salário e nem com oferta clara que o Napoli queira em termos de dinheiro. Então o que se fala é substitutos de banco para os dois e a questão Lozano. Renova, não renova? Se não renova, traz substituto. Se falou dele na MLS, no Los Angeles FC, onde jogava Bale, onde joga seu compatriota, nosso Carlos Vela. Chiellini também teve suas andanças ali pelo lado do FC. E, de repente, podem haver mudanças através disso. Mas não são mudanças que, teoricamente, afetem o núcleo do time. Talvez o fator Lozano, mas o resto do time, a tendência é de se manter. Gostei dessa palavra que você usou em núcleo, né? O Lozano pode até sair, mas o núcleo é mantido. É uma alternativa que perderia, caso se confirmasse o Napoli, mas não é exatamente alguém da espinha dorsal do time. E no fim das contas, talvez não seja nenhum jogador que seja unanimidade entre a torcida. Não seria uma perda, vamos supor, como se fosse o Lobotka, o Anguissa, o Di Lorenzo, para não falar de Kvaratskhelia e Osimhen, que são outros padrões. Não tem como comparar. E só lembrando também que o Napoli exerceu a compra do Raspador e vai continuar no Napoli. Nelson, vou jogar lá. Já exerceu também, vale dizer. Já exerceu também a compra do Golini para reserva do Merê, junto ao Atalanta, pagou 7 milhões e tudo mais. E tende a exercer a compra junto com o Verona do Faraoni. Curiosamente, o Faraoni parece o mesmo sistema do Cholito Simeone, que foi outra renovação anunciada, um outro carrasco do Napoli no passado. O Faraoni fez o gol que tirou o Napoli da Champions de 21-22 e classificou a Juventus, e curiosamente ele vai jogar, ao que tudo indica, ele vai deixar o Verona e jogar pelo Napoli, para ser o reserva do Di Lorenzo, toda essa questão para poupar. E isso que o Di Lorenzo, ele joga mais no Napoli do que eu nesse podcast. Esse aí não falta, esse aí não perde uma fominha demais. Nelson, vou jogar Lazio para você. Enfim, sai Sergej Milinkovic-Savic. A gente já esperava essa saída há algumas temporadas. Talvez o destino surpreenda, mas já é uma pedra cantada, né? Já era de comum acordo. A relação dele e do Lotito nessa última temporada muito aberta, né? O Lotito falando que se chegasse uma proposta que agradasse, o SMS ia sair. Saiu, acabou indo para a Arábia. Eu vejo o Lazio, Nelson, mais presente na questão dos rumores, né, nessa temporada do que o de costume. A gente ouve mais falar que a Lazio está atrás de fulano, está atrás de ciclano, a gente pode até trazer alguns nomes aqui, mas canetinha no papel ali tá difícil, né? Assim, só a gente entende oficialmente a chegada do Tati Castellanos, que jogou na Major League Soccer pelo New York City, depois foi para a Espanha, teve um grandíssimo episódio, né, na Espanha jogando pelo Girona, acabou com o Real Madrid, destruiu o Real Madrid e chega agora na Lazio. Acho um reforço até interessante, mas lembremos que a Lazio joga a Liga dos Campeões e precisa dar uma encorpada grande nesse elenco, né, Nelson? Pois é, né? O Milinkovic-Savic, a gente sempre imaginou ele saindo toda a janela. Milinkovic-Savic vai jogar na Juventus. Era sempre o destino principal que ele era colocado pelos especuladores, os jornalistas, os insiders da vida na Juventus. E o Lotito sempre fazendo jogo duro, né? Dessa vez ele não fez jogo duro. A negociação do Milinkovic-Savic saiu em 2 dias, né? Não fez jogo duro antes, mas está fazendo agora, né? Ele deu até uma entrevista recente reclamando que ele não tinha ainda recebido a primeira parcela e que enquanto isso não acontecer, ele não vai liberar a documentação necessária para o Milinkovic-Savic jogar no Al Hilal, né?
Enfim, né, o Caio até falou, né, do Zielinski como um potencial substituto aí do Sargento, né, como é chamado o Milinkovic-Savic. Eu acho que seria um downgrade, né, na verdade. Eu acho que o estilo do jogo do Zielinski, pro que a Lazio pede, eu acho que ele seria mais complementar ao Milinkovic-Savic. Eu acho que se for apenas o Zielinski, eu acho que não vai rolar, embora tenha o Sarri lá, né, que é um cara que já trabalhou com ele durante bastante tempo, conhece muito bem o Zielinski. Mas agora também existem vários fatores, né? O Napoli não está necessitado de dinheiro, recebeu agora pelo Kim, então não se desfez de jogadores, né? Além do próprio sul-coreano. Então não teria essa necessidade de reforçar um time rival, né? Então, ao mesmo tempo, seria um certo duelo assim de durões, né? O Lotito e o De Laurentiis, dois caras bem complicados no mercado de transferências. Então, cada um pedindo, um querendo um desconto, o outro não querendo dar um centavo a menos, né? Receber um centavo a menos. Então, seria bastante complicado. Mas a Lazio, acho que vai precisar, né, de alguns reforços, né? Tipo, por mais que tenha perdido algumas peças que não vinham jogando tanto, né? O Rado era muito importante nos bastidores, mas não vinha jogando tanto, né? Se aposentou. O Luca Romero, que foi para Lazio também, ou para o Milan, desculpa, não vinha sendo utilizado com grande frequência. E agora o que se fala muito é sobre uma possível tentação do Immobile também com a Arábia Saudita, né? Então, aí o Tati Castellanos não seria, eu acho que não seria o substituto, né? Eles iriam atrás de mais um nome. Mas, no fim das contas, eu não vejo o Immobile com essa tendência toda de ir para a Arábia Saudita, embora ele já seja um cara mais velho, né? Então, talvez, a depender do tamanho da oferta, ele acabe deixando a Lazio, onde ele é ídolo, né? A gente fala... vê muitos outros jogadores como, sei lá, o Giorgio Quinaglia, que é o maior ídolo da Lazio, mas para essa geração dos anos 90 para cá, acho que o Immobile já pegou esse posto de ídolo mais recente, né? Eu vou falar aqui alguns rumores e acho até que uma ida do Immobile, em certos sentidos, faria até mais sentido do que a saída do Milinkovic-Savic, né? O Milinkovic-Savic a gente ainda acha que, ou cogita que ele está num momento de carreira mais próximo do auge do que o do Immobile, embora o Immobile seja importantíssimo e seja capaz ainda de fazer muita coisa no futebol europeu. Mas faria até um pouco mais sentido. Mas a Lazio sondou o Fausto Vera, do Corinthians, tentou também o Zaha, do Crystal Palace, né, atacante. Tem o Orsolini, que também foi só uma sondagem. Então, assim, a Lazio está tentando se aproximar, está tentando conseguir algumas negociações ali, mas como eu falei antes de passar a bola para o Nelson, está com uma dificuldade. Não sei, inclusive, agora que o Nelson tocou nesse assunto do dinheiro do Milinkovic-Savic não ter entrado a primeira parcela ainda, não sei se inclusive não está saindo mais coisa, não está sendo mais incisiva, porque não está com La Plata ainda, né? Não está com dinheiro ali, mas é só uma das possibilidades para que a Lazio não esteja sendo tão incisiva. E a gente até falou isso na última edição, antes da pausa das férias. O Iglitari, né, que era o cara que comandava o departamento de futebol e que era o grande responsável ali pelas negociações, deixou a Lazio depois de, se eu não me engano, 18 anos, posso estar errado, mas algo assim. Então, 18 não sei, anos. né? Pode ser que seja uma soma de fatores, né? Uma nova galera lá chegando no escritório, não sabe onde é que fica muito bem os documentos, onde é que fica tudo. Pode ser isso também. De apostar em gente jovem acaba se mantendo, até pelo nível das especulações. O próprio Solini, se falou do Marcos Leonardo do Santos também, que poderia ser um negócio, mas eu acho que à medida que o Immobile fica e vê o Tati Castellanos, acaba que essa especulação pode esfriar um pouquinho. Mas você tem ele, você tem o Kerkez, que é da lateral tem o Berardi, né? Azelkmaar.
Você tem até o próprio Carlson, ponta direita do Ozzy Alkmaar, que foi falou-se no Napoli também, falou-se no Milan, mas também se fala na Lazio. Pô, o know-how de se apostar em jovens se mantém, só que também tem muito essa coisa do primeiro, o dinheiro precisa chegar na conta, para ir depois se investir. E tem o eterno jovem, né, o Berardi, né? O Anderson esqueceu de falar, acho que é por uma questão até de luto aí, uma possível saída do Berardi do Sassuolo. Mas isso aí eu tô tranquilo, porque toda janela é isso, né? Toda janela tem esse tipo de especulação. Não tem uma janelinha que não pinte. É tipo a especulação natural, que eu acho que já deve estar pronta no rascunho do Di Marzio, do Pedulá, e talvez ali de um ou outro, já deve ter prontinho assim, sabe? Copiado e colado, tipo obituário. Já deve estar pronta do Berardi. Template, né? Aí é só trocar o clube. Aí é só trocar o clube. Tipo assim, em ano ímpar, você faz com Lazio, Inter e Juventus. Em ano par, você faz com Napoli, Milan e Roma. E assim vai indo. Aí tem ano que eles resolvem apostar na Fiorentina. Eu só sei que esteja onde estiver, joga onde jogar, Berardi vai dar show, Berardi vai atingir duplos. Agora eles vão precisar fazer rascunho para a Arábia Saudita ou então para a MLS. Que assim, de repente, esse negócio aí de Toronto, os ares de Toronto, o pessoal não tá muito gostando. Eu troco o Bernardeschi pelo Berardi agora. Agora, ó. Carimbo agora. Manda o Bernardeschi. O Bernardeschi que já é um dos assuntos desse programa. Porque se você for parar pra pensar, o Bolonha tá batendo na porta do Bernardeschi. E, por incrível que pareça, pro Bolonha seria uma boa. Sabe? Dar aquela experiência pro time jovem, pro modelo de apostas jovens que o Bolonha com o Bigon tem, a manutenção que se tem do Thiago Motta, pode ser algo interessante ali. Lembrando que o presidente do Bolonha, né, é também o presidente do Montreal Impact, o nosso querido Joey Saputo. Então teria aí pelo menos uns atalhos, né, para chegar no Bernardeschi, que é o cara que tá lá e tá aqui ao mesmo tempo. Caio, eu vou jogar Inter pra você. Agora nós vamos gastar saliva porque a Inter... se a gente falou que o mercado não tá movimentado, meu amigo, a Inter tá carregando esse mercado italiano nas costas aí. Vamos falar primeiro... Pois é, vou até Bora ver que enquanto eu falo primeiro das chegadas, as mais, como eu posso dizer, importantes, né? As mais vitais. Vou focar só em 3, tá, Caio? Pra gente começar. Que são a chegada do Marcos Thuram, que chega do Borussia Mönchengladbach, e essa foi muito boa, porque chega de graça porque não teve que pagar nada pro Mönchengladbach, né? Com certeza deu uma luva bonita pro Marcos Thuram, mas ele chega sem a taxa de transferência. Tem Fratesi, do Sassuolo, e Quadrado, né? Quadrado que sai da Juventus depois de muitos anos. Eu vou começar pelo fim, já que eu falei do Quadrado. Eu tô achando a recepção dos torcedores da Inter ruim, assim. O nome Quadrado não bateu legal, assim, dos torcedores da Inter. Queria saber por quê. Como é que você pode explicar? E aí você pode falar também das outras duas negociações, as outras duas chegadas que eu citei. Eu acredito que é um pouco da fama recente. Aquela coisa do Quadrado ser muito associado com il truffatore, o piscineiro e tudo mais, acabou, acho que, prejudicando um pouco o Quadrado nesses quesitos. E no fim das contas, não vamos esquecer, o Quadrado é um jogador que, assim, tem 35 anos nas costas. É claro, talvez você se pense nele ali para dividir função com o Dumfries, ali no 3-5-2 do Inzaghi. Mas, ao mesmo tempo, é um sinal de que, assim, se poderia apostar em gente mais jovem. Porque a ideia dos outros dois já contratados, tanto do Fratesi quanto do Thuram, são excelentes. São aposta em gente jovem, aposta em gente em ascensão. O Fratesi
foi uma das coisas boas do último campeonato, repleto de coisas não tão boas do Sassuolo. Já é um prospecto interessante, já tem afirmação na seleção italiana e agora veste a camisa de um clube do tamanho da Inter, e o Thuram que assim sofria com o Gladbach, que não estava dentro das ambições dele. O Gladbach é um clube grande, é uma torcida grande, mas que no fim das contas tinha virado um time de meio de tabela por conta da defesa ser uma peneira. Mas ele estava lá fazendo seus golzinhos, ele estava lá cumprindo o seu papel. Então o Thuram tem a sua justificativa. O Fratesi tem a sua justificativa de você pensar também, de você encaixar ali, quem sabe, ali no revezamento para ser o regista ali entre ele e Çalhanoğlu, como vai encaixar ele no time. Agora, do Quadrado, é um pouco complicado, porque você teve alguém que teve, nesses últimos anos, uma identificação tão grande com a Juventus, alguém que foi uma das marcas do tempo vencedor da Juventus, para o bem e para o mal, porque assim, ele era um cara que decidia jogos, é um cara que tinha sua velocidade, seus cruzamentos, e às vezes atacava aqui e ali com seus golzinhos decisivos, vale dizer, mas ao mesmo tempo essa fama de trufatore, de alguém que toma muito cartão, alguém que de repente, de uma hora para outra, vamos citar aqui um lance que me vem boas memórias, o Quadrado simplesmente pega a bola pela direita, se joga para tentar cavar o pênalti, e aí no contra-ataque o Raspadori faz o gol, e aí o Napoli ganha o jogo. Mas assim, isso foi só um exemplo. Foram vários. Várias e várias vezes você tem essa questão. Aí você pode contestar, os juventinos de repente vão dizer que com a Inter isso vai dar certo, porque não sei o que. Aí os interistas podem dizer que não vai dar certo porque a jogada beneficiava a Juventus. Você pode dizer isso, mas no fim das contas, de repente, tem outro fator, que eu não citei aqui, a experiência. De repente, você ter a experiência de alguém multicampeão italiano pode ajudar no seu vestiário. Pode fazer ele ser um líder e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não sei até que ponto isso pode ajudar. Eu não sei até que ponto isso pode ser útil. Tipo assim, se você for olhar, talvez do pessoal que saiu pudesse trazer tanta liderança boa quanto aquele que saiu. Porque, assim, das perdas, você perdeu, você já tem a garantia de perda de muito líder técnico, e de muito líder de vestiário, porque já saiu Handanovic, saiu Brozovic, saiu Dzeko. Pera. Isso aí eu vou querer que o Nelson fale sobre. Saiu Dzeko e atenção, são muita gente. A saída da polêmica, Romelu Lukaku, ou melhor, Lacaca. Nesse cenário, Lacaca. Nelson, dá pra falar de muitas saídas, né? A Inter tava com o elenco cheio, tava com o elenco... inclusive a gente achava que não, né? A gente falava assim, o Simone Inzaghi mexe pouco, mas assim, começa a sair a galera da Inter, a gente, o elenco da Inter tava recheadinho. Saiu o Skriniar, saiu o Brozovic, saiu... até os que não jogavam tanto, Belanova saiu, o D'Ambrosio vai sair, Handanovic, inclusive o Onaná, né? A gente tá falando de 2 goleiros saindo da Inter. De 3, mas o terceiro goleiro também saiu. O que tá movendo o torcedor da Inter agora é a força do ódio por Lukaku, né? A Inter são 3 goleiros que saíram, né? A Inter vai jogar a temporada com 3 goleiros novos, né? Nesse momento, o Onaná já viajou, o único goleiro, só tem 2 goleiros lá agora, né? Nos treinamentos, que é o Rafael Di Gennaro, que veio do Gubi da 3ª divisão, e o Filipe Stankovic, que é, enfim, filho do Dejan Stankovic, que é um garoto, né? Então a Inter precisa urgentemente contratar pelo menos um goleiro, que deve ser o Sommer, né, do Bayern de Munique. Mas, enfim, Lukaku. Que seria um goleiraço também, tá? Assim, não sei se ele tá
comparando fases de carreira, né? Mas você está vendendo o Onaná por um bom preço para pegar um Sommer que é um goleiro seguro pra caramba. A Inter, né, nessa janela, tá parecendo que ela tá indo por duas vertentes, né? Como o Caio falou, apostando em jogadores de perspectiva que devem ficar por mais tempo no clube, que também tem um potencial de revenda, e também indo atrás de nomes experientes para tapar buracos mais rapidamente, né? O Quadrado eu vejo muito dessa forma também. O Sommer vai chegar para isso e ele não tem muito tempo mais de carreira, então tem um outro goleiro que é o Trubin do Shakhtar Donetsk também, que está na mira do clube. Mas enfim, né? Romelu Lukaku. É a negociação mais, assim, das situações mais doidas de mercado que eu vi, assim, nos últimos tempos, né? Porque muitas palavras, né? De amor à Inter, e entrevistas recentes, né? Dizendo que disse 5 vezes que nunca iria jogar na Juventus ou no Milan. Disse 5 vezes isso quando estava no Chelsea, quando estava se prometendo novamente a Inter. E quando ele estava tudo certo para permanecer em Milão, ele foi simplesmente sassaricar, né, pro lado da Juventus, né? Então aí realmente o negócio encrespou, né? E assim, falando, meu palpite, eu acho que ele não vai para a Juventus ainda por cima, e ele vai ficar com enfim, a batata dele vai assar, porque o Chelsea quer que ele vá para a Arábia Saudita, ele não quer ir para a Arábia Saudita. Quando estava tudo certo para ele finalmente voltar, né, ao clube que ele estava novamente, ele vai e, enfim, comete esse... A gestão dele está completamente bizarra. Não existe gestão, e, né? Sinceramente, isso me lembra, assim, é off mundinho Cautiopédia, mas isso me lembra quando o Agüero teve para sair pro Atlético de Madrid, que ele teve alguns affairs, como podemos dizer, com o Real Madrid, e aí o Atlético teve que vender rápido ele pro Manchester City. E assim, a torcida do Atlético não gosta muito do Agüero, muito por conta disso. Mesmo aquela dupla maravilhosa com Forlan e tudo mais, eles não lembram com carinho do Agüero muito por conta disso. Desse affair com o Real Madrid. E assim, fatalmente, esse affair do Lukaku com a Juventus vai acabar dando uma interferida na relação. Não vai ser só a curva norte que vai botar faixa com Não é. É aquela história do... Quem assistiu Breaking Bad, tem aquele episódio do Ozymandias, né? Que também enfim, um poema bastante clássico na literatura inglesa, né? Que é o rei que tinha tudo e, do nada, com o passar do tempo, ele não é mais nada, né? Lukaku meio que se tornou isso, né? Ele ainda não é odiado no nível de ódio porque ele não fechou com a Juventus. Mas ele, na primeira vez que ele saiu, ele ficou... Tá ali, né? A torcida ficou de um jeito Mas tá ali indiferente, porta, né? Ficou indiferente a ele. E ele conseguiu recuperar depois de um tempo. Não de todos, né? Vale dizer. Ainda ficou muita dúvida. Tem muitas sondagens, né? Muitas enquetes que eram feitas antes do desfecho da negociação ter sido esse. Muitos jornalistas que cobrem a Inter faziam perguntas, né? Vale a pena investir esse valor no Lukaku? Então, e a torcida era dividida. Não era unanimidade mais. Não ele em si, além de... embora tivesse também esse componente técnico, muita gente ficou encucada pelos gols que ele perdeu na final da Champions League e outras situações também. Então, já estava ficando dividido. Mas é uma torcida que ainda estava de braços abertos para que, caso ele pudesse, de fato, se reerguer no clube, ele seria acolhido. Agora, a indiferença é completa. E se ele, de fato, fechar com a Juventus, o que eu acho também que não seria uma boa negociação para a Juventus, considerando que para que ela tivesse que... enfim, se ela fechar com o Lukaku, ela vai ter que vender o Vlahovic, porque um negócio depende do outro. Eu não vejo um negócio bom para a Juventus assim, pensando principalmente no longo prazo.
No curto prazo, talvez o Lukaku renda tanto quanto se imagina que o Vlahovic é bem fisicamente, o que não aconteceu na última temporada, renda. Mas a longo prazo não é um bom negócio para a Juve. E o grande ponto dessa reviravolta toda do Lukaku é que mexeu bastante no mercado, né? A Inter já estava com um negócio engatilhado, agora está tendo que ir atrás de outros atacantes. E o Morata, que nessa janela já teve perto de voltar para a Juventus, já teve perto de acertar com o Milan, já teve na mira da Roma, agora está negociando também com a Inter. Então virou um efeito dominó, né? Parabéns a todos os envolvidos aí nessa negociação Lukaku e Juventus. E muitos nomes, né? E muitos nomes da Inter, porque você teve o Morata, você teve o Beto, da Udinese, que assim, tá lá com o preço fixo, de repente pagou, levou. Você teve o Taremi, até o Enzola do Spezia, e o Balogun do Arsenal, que aí, inclusive foi um dos artilheiros da Ligue 1, que tem jogado muita bola, mas acho até que o Arsenal não vai desfazer dele. Mas assim, mudou todo o sistema. Tudo bem que assim, tá ajudando a ideia da renovação, toda essa ideia que vem no Fratese, que vem no Thuram, que vem no Trubin também, outros nomes e por aí vai. Mas, cara, você tinha faca e o queijo e tu joga os dois fora, cara. Se cortou e deixou o queijo cair. Caio. Não, ele enfiou a faca na goela, pra gente não dizer outra coisa. Caio, vamos pro outro lado de Milão, então. O Milan, que também teve a saída de dirigentes, também teve, assim como a Lazio a gente citou, que saiu o Iglitari no Milan, a gente tem uma troca ali no comando e isso logicamente influencia no modelo de negociações, nos nomes que vão chegar, mas o Milan consegue aí... na verdade, eu vou trocar aqui de última hora, vou fazer o contrário agora, porque já que da Inter você falou das chegadas e o Nelson das saídas, vou fazer o contrário. Vou deixar o Nelson falar das chegadas. Então eu vou jogar para você o peso de duas saídas do Milan que a princípio parecem muito diferentes, muito dicotômicas, mas de uma certa forma ambas são muito pesadas por causa de diferentes aspectos. A gente tem o Ibra se aposentando e a gente tem o Tonali indo para o Newcastle, né? Duas posições diferentes, um começando a carreira, o outro encerrando, personalidades diferentes, mas as duas vão ser duas pancadas pro Milan, né, cara? Pro fator Ibra é mais a questão vestiário. É claro, você pode pensar assim que seria menos, porque você tem o fator Giroud, que também é um dos líderes do vestiário, não é só um rostinho bonito no Milan, e não é só também o homem-gol rossoneiro e decisivo, mas assim, o fator Ibra, assim, talvez o fator Ibra fora de campo era uma das molas propulsoras desse Milan. Lá atrás, desde que voltou, de todo o fator de mudança, de mentalidade, a mudança do Milan se comportar como Milan. De novo, de certa forma, é uma perda impactante, embora você, no meio desse período todo, o Milan foi inteligente. O Ibra também soube, na função dele, e o Pioli também, Maldini, e todo o pessoal que saiu da diretoria, que eu acho que é até uma pancada tão grande quanto o fator do Maldini e do Massara terem saído, foi uma pancada tão grande quanto desses fora de campo. E assim, nessa questão dos líderes, eu acredito que alguns assumiram papéis muito bons. O Manhã, o Theo, o próprio Rafael Leão também, Giroud, e isso acabou por dosar nesse quesito de lideranças. Então, nesse aspecto, a questão vai ser só pensar no vice Giroud, que eu acho que também é uma questão complicada, porque quando de repente o Milan possa não ter o Giroud, pode ser um risco. Aí se falou no Morata tempo atrás, você teve o Boulaye da Salernitana, o Scamacca que tá nesse chove no molha no West Ham. E quanto ao Tonali, eu acho que é um risco se você for parar para pensar
talvez ali na formação do Milan, pensar assim em como o time vai para campo. Porque assim, se imagina que de repente possa ser um Benasser e Krunic, por exemplo, de titular. Já são funções diferentes. Você tem a dúvida sobre a questão do Benasser estar saudável. De repente você tem a dúvida dos novos contratados, se o Loftus-Cheek encaixa nessa função. A princípio até nesse campinho até que a Gazeta faz assim dos times, que eu adoro bastante em época de Cautio Mercato, embora a Gazeta para mim não seja exatamente a melhor fonte de notícias, para mim acabam sendo o Dimas, o Pedular, especialmente agora nesse mercado, o Matteo Moretto do Relevo, que cobre futebol espanhol e italiano também, é interessante. Nessa brincadeira toda de time, se imagina o Loftus-Cheek fazendo a função do Tonali. E aí pode ser esse ponto. Eu acho que outra saída também que pode ser, talvez não tanto sentida, porque nesse quesito a função dele ali por dentro já não era uma unanimidade. Mas será que eles vão fazer, por exemplo, o Pulisic ali por dentro, onde jogava o Brahim Dias? Sendo que o Pulisic é mais um cara, é mais externo do que interno, para falar linguagem italiana. São essas dúvidas assim que fica um ponto de interrogação. Aí também você tem a busca por outros jogadores de lado. Se falou do Adama Traoré, se falou do Jeremy Doku, do Han, do Chukwueze e por aí vai. Claro, você teve também o Kamada que melou nessa brincadeira toda. Então, assim, as indefinições pesam. Mas eu não sei também até que ponto as mudanças fora de campo deixaram o Milan um pouco sem norte nessa lentidão para contratar. Eu achei... agora a gente até vê muitos nomes sendo trazidos, mas como você falou, o Milan começou a corrida um pouco atrás, né? Nelson, queria que você falasse então do LeBron James do futebol, né? Christian Pulisic, para quem não sabe, para quem não conhece o meme, procura por aí na internet que você vai achar. Eu achei uma boa contratação, tendo em vista se você não depositar muitas expectativas. Acho que o Pulisic é um bom jogador, acho que o Milan pagou um preço justíssimo no Pulisic, então acho que é um cara que vai até agrega, Nelson. Mas eu queria saber qual é o nível de expectativa que você tem no Pulisic e o que o Milan vai fazer para repor o Tonali, né? Tem solução interna, Pioli muda um pouco o estilo de jogo, vai atrás, qual é a solução para suprir essa ausência? Pelo que tem sido indicado pelas contratações, parece que o Milan vai soltar um pouquinho o meio campo, né? A gente viu pela chegada do Loftus-Cheek, praticamente confirmada, né? A chegada do Reinders também, do Aziel Alkmaar, é um sinal de que vai dar uma soltada assim no meio campo. O Benasser, a gente não sabe quando é que ele vai voltar, acho que é por volta de dezembro, se não me engano, se não me falha a memória. Então vai ter um tempinho aí sem ele, né? Até lá vai ter que ser o Krunic, por exemplo. O Kamada ficou na geladeira aí, era um jogador que também serviria bastante para dar uma rodagem ali nesse meio campo. Eu acredito que o Pulisic vai jogar aberto na direita também, viu? Eu acho que esse meio campo aí vai ser povoado de outra forma, mesmo talvez avançando um pouco algum desses jogadores que atuam pela faixa central. Eu acho que é muita gente por ali. Não acho que o Pulisic vai ser colocado por ali, não. Acho que ele vai jogar mesmo na faixa direita, talvez fazendo um pouco como o Brahim Dias fazia, né? O que, veja só, né? O Brahim Dias acaba sendo até uma sombra para o Pulisic, porque a última temporada dele foi boa, né? Enfim, eu acho que ele pode dar aquela alternada, né? Jogar um pouquinho ali no centro, da direita cair um pouco, fazer também o movimento um pouco inverso. Mas, enfim, o que dá a entender também aí, até a chegada do Pulisic é que o De Ketelaere de fato não permanece, né? E o que é um grande baque até para, enfim,
o Caio falou que enfim, são saídas sentidas, né, do Maldini e do Massara, mas vai ficar na conta deles essa aí, né? O provável flop mesmo do De Ketelaere, né? Que eu acho que ele não vai continuar e a tendência não é de empréstimo, é de venda, né? Então, um jogador que foi contratado com muita expectativa e que possivelmente... A fama do flop ficou muito grande pro De Ketelaere. Porque assim, Foi a questão da expectativa que eu tava falando do Pulisic agora, né? Que eu não colocaria tanto no Pulisic e colocaram muito no De Ketelaere. E do Ketelaere, assim, era um jogador em ascensão, do contexto em ascensão. Tudo bem, fizeram a entrada dele aos poucos, porque de certa forma o titular era o Brahim, e no fim das contas foi isso mesmo. Mas é engraçado que nem agora, com a saída do Brahim pro Real Madrid, tipo, quiseram apostar no De Ketelaere. Então talvez tivesse alguma coisa nos treinos assim, que a gente, ninguém vê treino nem nada por razões óbvias, tivesse alguma coisa assim que não agradasse. Parece muito uma questão de atitude, demais, né? O Milan, talvez. Parece uma questão de atitude, né? De até isso que a gente pode... Enfim, a gente não viu os treinos, mas vendo os jogos, né? Ele entrando muito... não vou dizer disperso, porque acho que não é bem a palavra, mas muito fora de sintonia em relação ao restante do time. Erros técnicos muito bobos, perdendo gols fáceis, não dando continuidade de jogadas. Então acho que isso acabou pesando, porque ele teve muitas chances. Não é que ele não foi utilizado, ele teve muitas chances. Então se a gente for pensar, até por exemplo, a chegada do próprio Lucas Romero não joga exatamente na mesma posição, né? O De Ketelaere foi utilizado de forma mais centralizada. Me dá a entender de que o Milan está pensando muito em atacar pelas pontas também, né? O Lucas Romero é um cara que já jogou pela Lazio, mas na última temporada quase não foi utilizado pelo Sarri e fez um Mundial Sub-20 bom. Então talvez agora a nova expectativa também esteja depositada nele, né? O Pulisic acaba tendo uma sombrinha, né? E além do que eu falei do Brahim Dias, né? Que já é uma sombra do passado, né? Caio, vamos para a Juventus. A Juventus, como a gente já falou no programa que finalizou a temporada, com a não participação em competições europeias, a gente sabia que a Juventus ia chegar no sapatinho, né? Nessa janela, nesse mercado, porque não tem de tirar, né? A verdade é essa, não tem como você oferecer grandes contratos, exceto para o Rabiot, para jogadores se você não for disputar competições europeias. E aparentemente para o Lukaku também. Mas a gente estava falando da saída do Quadrado, não foi o único. Usar medalhão com o Quadrado acho que é muito forte, mas não foi o único jogador importante, jogador de história, jogador de identificação com a Juventus, que a Juventus simplesmente bicou, né? A Juventus chutou o balde e falou: Bonucci. Eu acho que assim, não é medalhão que a gente tem que usar nesse caso. Acredito eu que eles estão fazendo igual aquele pessoal do RH, esse pessoal do RH, esses planilheiros de RH, que são meus principais problemas corporativos. Mas bem, isso é outra história. Não convém usar neste momento. Em algum momento eu talvez usarei. Mas talvez o pessoal planilheiro esteja pensando assim, opa, o salário do Quadrado é, sei lá, 4 por temporada. E assim, vamos cortar. Corta esse. Você teve o do Paredes, que assim, não jogou bola pra... Era engraçado, o Paredes era tipo assim, um dos... A Juventus vivia querendo o Paredes. Quando esse casamento se consumou, não deu certo. E o fator de Maria, que assim, por mais bola que ele tenha jogado, e por mais... Resolveu-se não arriscar, porque sem competições europeias e com um valor assim tão grande por ele, acabou que não fazia tanto sentido para a ideia. E assim, também, né, com uma cláusula de obrigação de compra de 30 milhões no Kim, que fez na temporada passada, vai tentar arrumar a casa como agora, né? Que no fim das contas é engraçado, porque a ideia, por exemplo, tudo bem que o mercado da Juventus deu uma atrasada por conta da questão Giuntoli, você resolver lá a rescisão dele com o Napoli e tudo mais,
que assim, a ideia de mercado da Juventus passa por ali. Porque, por exemplo, o Giuntoli, além da experiência, o fator, não é o simples fato dele ser o diretor esportivo campeão italiano. É um cara que pega coisa desde o Carpi de pouco valor, gente de baixa ali, gente meio à margem do mercado e de repente transforma em gente útil para o elenco e gente útil para mais tardar numa venda você recuperar esse dinheiro ou fazer mais ainda. Até mesmo que eu digo o caso do Kim, que falamos aqui no Napoli. E assim, a ideia do novo diretor esportivo do Napoli também é a mesma ideia. É o mesmo sistema que querem seguir com o novo diretor esportivo. Então, nessa brincadeira toda, a Juventus se atrasou um pouco disso. Mas a ideia também é você apostar nos jovens que já estão lá. A gente falou muito da aposta do Miretti, de todo esse pessoal na temporada passada, Gatti e mais alguns outros. Apostar neles em detrimento aos veteranos, se você for parar para pensar. É claro que nessa brincadeira toda também vai ser importante saber o que vai dar da novela Vlahovic. Porque assim, a novela Vlahovic, de certa forma, você paga o substituto, ainda sobra mercado. Com os valores que estão se falando aí de 80 milhões do PSG. Isso para Juventus nesse momento faria uma diferença. Mas assim, ao mesmo tempo, você dizer tchau pro Vlahovic é a mesma coisa que você dizer tchau pro seu projeto. Exatamente. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Porque um assim. cartaz, né? Falando assim. Deu merda, deu errado. Não, assim, não digo nem deu merda, mas assim, se você for parar pra pensar, a Juventus sem a punição, e agora que os fantasmas de punição, tirando da UEFA, foram todos embora, com o acordo que se fez, com o glorioso play-bargain e tudo mais, à medida em que se foi perdendo os pontos, assim, sem os pontos, a Juventus poderia ter campanha de G4. E assim, o Vlahovic, com todos os problemas físicos que ele teve, ele garantiu essa campanha de G4. Extremamente responsável, com certeza. Na prática, assim, o objetivo da Juventus, assim, sempre vai ser o de título. Afinal de contas, um clube que tem como seu lema que vencer não é importante, é a única coisa que conta, não pode ser descartado de nada. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, a prioridade ao mesmo tempo é Champions nesse momento. É estar na Champions, é o dinheiro da Champions, é ter as estrelas da Champions. A prioridade 1 era a Superliga, né? Já que não dá, vira Champions. A Superliga já virou coisa do passado, já virou coisa da sua história. Nelson, eu acabei pulando aqui na tabela da classificação da última temporada da Série A, acabei pulando Atalanta e Roma. Vamos finalizar essa edição então falando sobre os dois. A Atalanta, tímida no mercado, mas a gente vê um foco pelo menos, né? A gente vê o Gasperini tentando reforçar um lado, né? Curiosamente, o lado esquerdo, e curiosamente também seu setor defensivo. A gente talvez se acostumou mal com o Gozas, né? E ainda não apareceu. A Atalanta ainda não teve o substituto do Gozas. Ainda tá batendo nessa tecla o Gasperini? Ainda é isso que ele está procurando? Ou você acha que as chegadas do Kolasinac e do Bakker, que tanto podem jogar de lateral, como um zagueiro, um terceiro zagueiro ali pela esquerda, ou até um meia esquerda, não são exatamente ligadas à tentativa de achar um novo Gozas? Eu acho que não é necessariamente assim, porque são jogadores de estilos diferentes, né? Então, eu acho que é uma reformulação de estilo ali. Mas do Gasperini a gente pode esperar tudo, né? A gente pode ver o cara transformar o Kolasinac num goleador. Não dá pra descartar isso. E ainda tem outra... Assim, eu não acho que vai ser utilizado. Mas tem o Giovani, que é o capitão da Itália Sub-20, né?
da Itália Sub-20 que foi vice-campeã mundial, que é da Atalanta, voltou de empréstimo do Ascoli, também pode jogar na lateral esquerda. Então ainda tem um terceiro nome ali, embora ele jogue mais de meio campista, volante ali pelo lado esquerdo, também tem essa possibilidade. A Atalanta está quieta no mercado porque ela tem trocentos jogadores, né, sob contrato. Então você vê aí que tem, por exemplo, jogadores que voltaram de empréstimo, a gente não sabe, não existe ainda uma indicação 100% de que eles vão ficar, mas que eles têm possibilidade. Por exemplo, Carnesecchi, que é o goleiro da seleção, já foi convocado para a seleção principal, o goleiro da seleção sub-21. Tem o Zorté também, outro jogador. O Carnesecchi deve jogar, porque com essa coisa do Sportiello sair pro Milan, de repente... E o Musso não é bem quisto mais pelo Gasperini, né? Perdeu a posição durante o campeonato. Então é provável que o Carnesecchi fique, mas também já foi falado outros goleiros, eu não vou me lembrar agora, mas também houve uma especulação de goleiros para a Atalanta. Então você tem o Zorté pro lateral direito, o Ratibor está machucado, então pode ser que ele seja aproveitado novamente, né? Passou a metade da última temporada em Bergamo, foi emprestado para o Sassuolo no mercado de inverno, pode ser que ele seja utilizado. Aí você tem, por exemplo, a Atalanta foi atrás do Adopo do Torino, um cara que jogou pouquíssimo pelo Torino, mas a Atalanta foi atrás desse cara. O cara fez um gol no Milan, eliminou o Milan da Copa Itália. Ninguém esperava, a Atalanta foi lá, pegou o cara em fim de contrato. Então, assim, ainda tem, por exemplo, o Miranchuk, que voltou de empréstimo, que é um cara que o Torino quer manter, quer que ele volte, né, na verdade, para fazer essa próxima temporada. Então a Atalanta não está precisando de dinheiro, está fazendo jogo duro com o Højlund, que possivelmente não será vendido nessa janela. Então a Atalanta está bem quieta ali na dela. Ela reforços pontuais, não está fazendo muitas peripécias. Há outro jogador também que pode ser utilizado, que acabei até esquecendo, que é o Cambiaghi também, jogador que jogou a Euro Sub-21, fez uma temporada muito boa pelo Empoli, é um nome interessante ali, né, de jogar ali de segundo atacante. Então a Atalanta provavelmente ainda pode ser que ela utilize alguns desses jogadores no time sub-23 dela, né, que ela está agora fazendo como a Juventus, que é uma das equipes da Série A, que tem uma equipe de juvenis na terceira divisão da Itália. A Atalanta também já mandou a papelada, deve ter uma equipe sub-23. Então as possibilidades são muitas, né? Jogadores, lembrando, né, até para quem não sabe, e lembrando para quem pode ter se perdido e mostrando para quem não sabe, os jogadores do sub-23 eles podem jogar livremente na Série A também. Então a Atalanta pode ser que ela deixe de emprestar alguns nomes, que a Atalanta, quem for lá na página da Cautiopédia de mercado que a gente tem lá no nosso site, vai ver que a Atalanta tem dezenas de jogadores emprestados que voltaram de empréstimo agora, que precisam ser realocados. Então pode ser que eles não sejam realocados em outros clubes, mas nessa equipe sub-23. Então e aí a gente pode voltar até para entrar, já que falamos dos fantasmas da Juventus, a Atalanta também tem ali seus fantasmas em negociações, que agora ela vai poder esconder também. Tem muita gente, um elenco muito grande, e a gente, como você falou, a gente não sabe quem a Atalanta topa vender, quem ela vai emprestar e, no fim das contas, quem o Gasperini quer, né? Porque a palavra dele ainda pesa muita coisa. Se ele, nessa relação técnico-diretoria, acho que a voz do Gasperini ainda é muito ativa. Não vou dizer que ela é lei, mas o pessoal respeita e obedece bastante. Caio, a Roma quietinha, mas o que chegou, muito bom, né? Por enquanto. A Roma que não gastou todas as contratações, as 3 chegadas da Roma, né? 2 foram custo zero e uma por empréstimo. A gente está falando do Indicado, que é um zagueiraço, um tanque de guerra muito forte que veio do Eintracht Frankfurt. O Aouar, que não é tão tanque de guerra assim, né? Já é um jogador mais combalido, mas tecnicamente muito bom, né? A gente lembrando do auge do Aouar 2, talvez 3 temporadas atrás, era assim, objeto de desejo da Premier League. Muitos times da Premier League sondavam e tal, acabou não acontecendo
muito pela questão física, como eu já falei. E chega também o Christensen, que é um voluntarioso, né? Um ala e um lateral direito ali. Eu acho que conta muito mais a deficiência da Roma no setor, né? A Roma que não tem tido sorte, não tem grandes nomes assim recentes na lateral direita, é uma posição sempre meio nebulosa ali. Mais uma tentativa, agora o Christensen chegando, né, cara? Exatamente. Do Christensen, talvez, se pense muito na ideia do ala. Como assim, teve lá seus momentos do Leeds usar como ala e tudo mais, ali entre as mudanças de técnico que acabaram na queda do Leeds e tudo mais, pode ter alguma coisinha. Mas no caso do Ndická foi uma excelente contratação. Por conta da Roma acabar por precisar do zagueiro já há um tempinho, por conta dessa utilização do sistema de 3 zagueiros e até como forma de você fazer sombra para os que já estão lá, para o trio titular de Mancini, Smalling e Ibañez. E eu acho que o fator Aouar pode ser bem interessante. Bem interessante porque assim, ele tem qualidade, ele tem bom passe, a questão dele é o maldito físico. Se ele, por exemplo, melhorar o físico, ter um físico mais ok, mais estável, é titular assim para fazer dupla com o Matite tranquilamente. Tranquilamente. É bem verdade que sobre o Ndická você tem ali um risquinho. Se falou muito da possibilidade do Ibañez ser vendido. Até agora não aconteceu nada. Eu até levantar essa bola, né? Muita gente na Premier League querendo Ibañez. Muita gente queria e tal. E eu acho até que a Roma ainda vai bater na porta por atacantes, porque assim, o Abraham acabou sendo menos artilheiro do que a gente imaginava na temporada passada. Quando a gente falou do Scamacca, né, que o Scamacca estava uma grande novela com clubes italianos, joga a Roma nesse bolo aí. Sim, Scamacca, se falou no Iheanacho, se falou... O Iheanacho, assim, Iheanacho e Patson Daka é da turma do Saudão do Leicester. O Saudão do Leicester todo mundo quer aproveitar. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Mas assim, você teve esses, o Morata que a gente já falou, aí você tem dos meio-campistas, você tem o do Kamada, que assim, é outro que tá todo mundo no bolo, se falou do Milan, do Napoli, da Roma, todos ali querendo, os diretores mais antigos, como o caso do Thiago Pinto da Roma, ou diretores mais novos, como o caso do Mauro Meluso no Napoli, que não chegou nem uma semana, mas de repente já quer o Kamada também. Aí se falou no Renato Sanches. Então, assim, a Roma é um time em construção. Mas nessa brincadeira de construção, de repente, você pode estar pensando um pouco mais, assim. O fato de não estar na Champions, você não tem tanta grana estando na Europa League, que, assim, é fundamental estar na Champions para investir, sendo um clube italiano, e nesse aspecto é primordial. Tudo bem que, assim, no caso dos nomes especulados, se falou no Renato Sanches, se falou no Sabitzer, são caras, assim, que você consegue bater na portinha e, de repente, faz um empréstimo aí e tal, com o PSG, com o Bayern. Mas tem outros que não tem jeito, amigo. É contratar ou não contratar. Que são, por exemplo, esses nomes do Leicester que se falaram. Mas esses vão ter concorrência da Premier League inteira, da Liga, da Bundesliga, a turma do francês e, se bobear, a turma da Arábia Saudita. É isso. A Roma que, inclusive, também está fazendo um dinheirinho, né? Tá vendendo ali, vendeu o Justin Kluivert. Então, assim, não é que está sobrando, mas se precisar, a Roma até... não aconteceu ainda nessa janela, mas se precisar até paga por uma contratação, desde que não seja uma quantia exorbitante. A gente vai chegando então no final da edição de número 12. Muito obrigado a quem ouviu, quem nos aturou esse tempo todo. Queria saber só, cada um vai dar uma... Já que são 20 equipes da Série A, a gente só conseguiu dar foco aqui a 6. Queria que vocês falassem se vocês têm alguma nota, alguma transferência 7, digna de nota.
Vamos ver a 7, que assim é. 7. Boa. É porque eu Que acabei assim, de, eu tenho uma. Eu, tipo, tipo, eu tenho uma possível negociação que me interessa muito acontecer. E tem algumas que assim, que eu destaco de assim, 3 na verdade, das que eu destaco. Eu destaco o Paris e da Fiorentina, que eu achei interessante. eu achei interessante, mas esquisito ao mesmo tempo, né? Esse É. Paris e Birag ali tá. Sim, Paris entendi e muito Birag não, e tal, mas mas ele- aí mas ele é talvez bom. eles já estejam preparando. De repente o Paris pode fazer uma zaga aqui e ali. Você tem o Crânio no Sassuolo, que pode ser interessante, que eu acho que assim pode dar uma mudada ali na coisa toda. Você tem um nome que me interessou muito, os de ataque da Udinese, já pensando de repente num pós-Beto, ou até numa sombra pro próprio Beto, que é o fator do Brenner em São Paulo, veio do Cincinnati, que já estava um tempão anunciado, mas e o Lorenzo Luca, que assim, quando saiu do Pisa pro Ajax, parecia uma boa coisa do Ajax. Mas ele não rendeu no Ajax. A temporada passada do Ajax foi caótica e tal. De repente, uma volta à Itália pode ser um bom negócio. A gente pode, tudo bem, não querendo comparar, mas a tentação de comparar é maior. Mas assim, Ciro Immobile ele não deu tão certo fora da Itália. Teve suas rodagens, os seus momentos complicados em Dortmund e Sevilha, e de repente uma volta pode ser útil. E eu tô na expectativa, será que o Retegui mesmo veio pro Genoa? Porque assim, o Retegui é um negócio de louco ver ele na primeira divisão argentina. E de repente eu quero ver ele na Série A. Valeu, Caio. Nelson, tem aí uma listinha também? Acho que as contratações que o Caio falou são as mais interessantes. Assim, o Sassuolo também se mexeu bem para repor o Fratesi, né? Foi também fazendo uma aposta, né? Até foi buscar o Boloca, né? Que é um cara ítalo-romeno, já jogou no Frosinone, foi um dos líderes do Frosinone na campanha do título na Série B. E também se mexeu indo buscar 2 garotos da Roma, né? Buscou o Volpato, que deve ganhar uns minutos por lá, e também buscou o Missori, que também deve jogar um pouquinho ali pela lateral. Agora, eu achei que eles iam aproveitar o Luca Mori e o Mulatieri, né? Dois jogadores que eles tinham ali desculpa, o Mulatieri eles vão aproveitar, porque o Mulatieri estava no Frosinone, a Inter inseriu no negócio do Fratesi. Então ele deve jogar ali, disputar com o Pinamonti, outro que também passou pelo Frosinone, vale dizer. E agora eu imaginava que eles iam aproveitar também o Luca Moro, que é um desses outros jogadores que ali no esteio do Lorenzo Luca apareceram nas divisões inferiores. O Sassuolo foi logo lá e garantiu, mas ele vai jogar emprestado ao Spezia. Não fez uma temporada muito boa no Frosinone na última... enfim, né, 2022-23 não foi muito bem no Frosinone, então o Sassuolo decidiu deixar emprestado. E outra boa contratação é o Vitti, né, que volta à Itália, depois de... surgiu muito bem no Empoli, depois foi para o Nice, agora volta à Itália. E nomes interessantes, né? Assim, acredito que o Sassuolo se moveu bem, como é de costume, né? Vale salientar. E estou um pouco curioso para ver a Udinese, que fez várias contratações assim bem fora do radar, né? Contratando jogadores das divisões inferiores da Inglaterra, né? Jogadores como Domingos Quina e também contratou 2 Camarrás, né? O Etienne e o outro que agora me fugiu o nome, o primeiro nome dele. Vai jogar com os dois meio-campistas, que jogou a Copa do Mundo Sub-20 pela França, foi contratado do Huddersfield, e o outro que é do Watford, né? Que já é do clube ali da... Tradição é tradição. Já é da família, né? Família Pozzo. Nessa brincadeira aí, por exemplo, o Matheus Martins, ex-Fluminense, pode jogar não. Ele foi reemprestado, mas ele enfim, né? A posse é da Udinese, mas vai permanecer outra temporada no Watford, segundo consta. Muita gente no ataque, né?
A Udinese agora está com o Brenner, com o Deulofeu, com o próprio Lorenzo Luca e o Beto. Então já bastante gente. E o Suchess e o Beto continuam lá no fim das eu acho contas. Por enquanto, né? Tá um Mas o overbook de Beto tá bem atacantes. assediado. Isso, e o engraçado é que o menino dos olhos da Udinese nesse mercado, tipo, não tá no ataque, que é o Samardzic. O Samardzic, assim, se jogarem o contrato dele no alto, os grandes vão fazer tapa, que, assim, é Milan, é Inter, o Napoli é o que mais se fala dele, todo mundo quer Ainda o tem o Samardzic. Pafundi, Tem né? o Udinese que... Perdão, Nelson, te cortei. Não, ainda tem o Pafundi, que, enfim, é o garoto, mas que já apareceu muito bem no Mundial Sub-20, e também outro atacante que também vai ficando sem espaço ali, né? A Udinese não pretende emprestar até onde se sabe, então... Enfim, eu ainda acho que alguém ali vai acabar sendo negociado até o fim da janela. Eu tô esperando a saída do Beto. Infelizmente, porque eu gosto do Beto. E o Udinese que negociou o nosso querido e amado Becão, né? Becão indo para a Turquia. Não sei se foi oficializado já não, mas... Deve ser Becão tá de nas malas próximas prontas horas aí. Para ir para o Fenerbahçe. Tá a caminho, praticamente. Se não assinou ainda, tá lá pelas bandas de Istambul já, para fechar. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez, edição número 12 ficando por aqui, edição de número 13 muito provavelmente também falaremos sobre o mercado, né? A gente vai continuar aí acompanhando diariamente, vendo as sondagens, vendo as equipes que talvez na próxima edição a gente fale um pouco mais de outras equipes que a gente não citou agora, mas o foco acaba se concentrando sempre nessas grandes, nessas maiores que a gente já falou hoje. Nos vemos e nos ouvimos em 2 semanas para a edição de número 13 para falar sobre mais contratações. Essa época é maravilhosa, né? Essa época é muito boa. Se o time não joga, não perde, então tá tudo muito bom. A não sei que você seja... Olha que daqui a pouco começa a pré-temporada e você pensa, é um jogo de pré-temporada, de repente você tá Não, lá já tá passando raiva. se Não, já começou. irritando, você tá se irritando, pegando os links de qualidade pra lá de duvidosa pra assistir. Essa época é loucura. maravilhosa. E, a não ser que você seja torcedor da Inter, que vê o Lukaku negociando com o Juventus, mas fora isso, tende a ser muito prazerosa. Um abraço a todo mundo aí. Vamos parar com esse negócio de attenzione pickpocket, hein? Chato pra caramba. Um abraço. Isso